Olá pessoal, professor Rodrigo de História. Só retomando um pouco da atividade anterior, a gente tinha enviado para vocês uma atividade que falava sobre o conceito de imperialismo, a divisão da África, Ásia e América pelas grandes potências da época. E agora a gente vai entrar um pouco mais fundo, porque isso vai dar entrada para o próximo tema, que é a Primeira Guerra Mundial. Então, o texto que eu estou mandando fala sobre a Conferência de Berlim. Foi a conferência que essas grandes potências da Europa, as lideranças se juntaram para discutir sobre a divisão do continente africano. E após essa conferência, alguns países saíram insatisfeitos e deixaram bem claro que, se não fosse pela diplomacia, seria pelas armas, seria através da guerra, de conflito armado, que eles tomariam posse das terras que eles queriam. E um desses países era a Alemanha, unificada. A Conferência de Berlim aconteceu em 1876. A Alemanha fazia só 6 anos que era um país unificado. Em 1870 houve a unificação dos reinos, Prússia, Düsseldorf, que se uniram para formar uma única nação, que é a Alemanha. Na mesma época também, a Itália, havia vários reinos de Milão, Nápoles, Roma, e se juntaram e se unificaram, o poder centralizou e criou-se a nação italiana. Então, a Itália, a Alemanha, parte do Império Austro-Húngaro, que fazia parte dessa confederação de reinos que virou a Alemanha, ficaram insatisfeitos com essa divisão, com essa partilha da África principalmente, e deixaram bem claro que iria ter retaliação. Nisso, países como a Inglaterra e a França, que já temiam a Alemanha, começou a se armar, a produzir armamentos, a comprar todo tipo de armamento, se preparando para uma possível guerra. Eles não sabiam que ia ser uma guerra tão grande, envolvendo tantos países, que mais tarde recebeu esse nome de a Primeira Grande Guerra, né? Mas foi isso. Depois dessa partilha, a Alemanha ela fez uma aliança militar com o Império Austro-Húngaro e com a Itália. Essa aliança consistia assim: se um desses países fosse atacado por alguma outra nação, a aliança entraria em combate. Então, assim, se a Alemanha fosse atacada, por exemplo, pela Inglaterra, a Alemanha não ia lutar sozinha, ela ia ter o apoio do Império Austro-Húngaro e da Itália. Eles formaram uma aliança, a Tríplice Aliança. Vendo isso, a Inglaterra, que já temia a Alemanha, a França, que já tinha lutado contra a Alemanha, perdido, tinha aquele ressentimento de perda de alguns territórios para a Alemanha, eles também formaram outra aliança. Só que eles precisavam de um país forte, além da Inglaterra, que tinha uma marinha muito forte, um contingente militar que a França tinha para campo. Eles combinaram uma aliança com a Rússia, ainda não tinha virado União Soviética, era a Rússia, que tomava conta de vários países da região e centralizava o poder ali em Moscou, digamos assim. O governo central russo, que tentava influência na Sérvia, na Bósnia, e enfim. Então esses países começaram a se armar, a fabricar, a voltar a sua indústria para a fabricação de armas para a guerra.
vários tipos de pistolas, de rifles. Começa o uso de aeronaves, o treinamento para aeronaves, para ataques aéreos. Ainda não, era uma coisa bem nova para a época. Eles eram acostumados a lutar no campo, né? Eu esqueci o nome, mas homem a homem ou luta pelo mar. A Inglaterra já tinha uma marinha armada já bem respeitada, já com muita experiência em combate marítimo. A França também já tinha alguma experiência nisso, com Napoleão, quando conquistou partes do norte da África, e formaram essa aliança com a Rússia, que também já era uma Rússia que estava passando por vários conflitos internos, saía de uma guerra em 1905 contra o Japão, havia perdido, o povo passava fome, e a nobreza, né, meio que fechava os olhos para isso, mas formaram essa aliança militar. Essa aliança entre Inglaterra, França e Rússia é a Tríplice Entente. Aliás, é a Tríplice Entente, tá certo. Isso, a Tríplice Entente com a Inglaterra, França e a Rússia, a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Então, atenção, nessa época, final do século XIX, começo do século XX, atenção muito grande, o nacionalismo, cada nação com seu nacionalismo, querendo mais posse de terras, mais áreas de influência. O povo também queria guerra, queria mostrar que a sua nação era a mais forte, era que deveria dominar o que eles conheciam de mundo na época. Então, começou-se a se armar cada vez mais. Estados Unidos, na dele, aqui na América, também tentando expandir sua área de influência, mas não estava envolvido diretamente com esse conflito lá na Europa. Mas os Estados Unidos chegou a entrar na Primeira Guerra Mundial, isso em 1917, a guerra começou em 1914, os Estados Unidos vai entrar bem depois, porque a Europa pede ajuda, a Inglaterra pede ajuda, a França pede ajuda aos americanos, que tem muitos recursos para ajudar, está crescendo como potência. Então começava, durante a guerra, mandava suprimentos, armamento. Depois a gente vai chegar nesse tema aí. Mas o estopim mesmo para o início da guerra foi quando o arquiduque, o Francisco Ferdinando, era o filho do imperador do Império Austro-Húngaro. Ele, numa visita a Sarajevo, 28 de junho de 1914, teve um atentado contra ele e a esposa, um rebelde, chamava-se de rebelde. Ele visitava Sarajevo, né, que fazia parte do Império Austro-Húngaro, e ele foi assassinado num atentado por um jovem sérvio. A Sérvia também passava por conflito, ela queria independência da Rússia. A Rússia mandava na Sérvia, a Rússia queria aquele território. E quem mandava nesse território estava sob influência ali também o Império Austro-Húngaro. Então o conflito, são vários conflitos dentro de um só. Então, quando ele foi assassinado, um mês depois, o Império Austro-Húngaro já declarou guerra à Sérvia. A Sérvia, sendo aliada da Rússia, a Rússia quis proteger a Sérvia e declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Nessa guerra, onde entram a Rússia e a Sérvia, o Império Austro-Húngaro sairia perdendo, mas ele tinha aliança com a Alemanha e a Itália. Então a Alemanha declara guerra à Sérvia e à Rússia, e aí essas alianças militares, elas vão aparecendo. Porque aí, mais tarde, também, a Alemanha entra na guerra,
contra a Rússia aciona a aliança que tem com a Inglaterra e com a França. Então a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha, ao Império Austro-Húngaro, a Itália entra na guerra, e aí começa a se ver um conflito mundial, mas ali dentro da Europa. Depois a gente vai ver como o Brasil ele entra nessa guerra, como ele participou da guerra, e como os Estados Unidos entra, como a Rússia sai. A gente vai estudar a Primeira Guerra em si. A princípio, esse texto que eu estou mandando, ele vai se aprofundar nessa partilha da África para a gente entender como começou a Primeira Guerra Mundial. O vídeo ficou grande de novo, eu vou tentar reduzir um pouquinho mais. Estou na escola fazendo as anotações e já aproveito e mando o vídeo. Qualquer dúvida, pelo meu e-mail. Estou mandando o link do vídeo, e já mando também a atividade. Eu não sei, pode ser que a atividade saia primeiro, o vídeo depois. Beleza? Qualquer dúvida, vai conversando. Eu vou mandando também algumas mensagens no grupo. E a gente vai discutindo mais o tema. Beleza? Até mais.